Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Professor Lucas e hoje eu queria comentar com vocês a respeito dos primórdios, né? O início do povoamento aqui do nosso município, da nossa terra, da nossa cidade, que remete aí logo ao século XVI. Para quem não sabe, né, os primeiros registros são do século XVI. E isso traz aí um revisionismo histórico, porque nós aprendemos na escola, ou pelo menos deveríamos ter aprendido, quem não aprendeu isso na escola, que o povoamento do Piauí se deu do interior para o litoral. Se deu com a instalação das fazendas ali vindo pelo interior da Bahia, de Pernambuco, através dos sertanistas, né? O Domingos Afonso Mafrense, Domingos Jorge Velho e todos aqueles outros grandes latifundiários, sertanistas, né, bandeirantes que adentraram o Piauí com a criação de gado, com as fazendas de criação de gado e vieram do interior para o litoral. Mas documentos mais recentes, e isso já é algo consolidado dentro da história, tá? Que tem sido motivo de estudo dentro das universidades piauienses, é que uma expedição liderada por Nicolau de Rezende naufragou no interior do Maranhão e já trazendo um povoamento aqui, as primeiras expedições muito antes dos sertanistas aí, tá? Inclusive, o primeiro relato que pode ser, tá, da Lagoa Grande, Buriti dos Lopes, é de Nicolau de Rezende. Eu tenho aqui uma carta, né? Pronto. Essa carta é de 1561. 1561. Aliás, 1587 é um tratado descritivo do Brasil, tá? De Gabriel Soares de Souza. Isso aqui está no livro. Isso aqui é uma fonte muito importante, apesar nem todas as informações que eu falo aqui estão no livro, mas as informações de hoje basicamente são contidas aqui nesse livro, tá? Buriti dos Lopes, Pré-História, História e Memória, de Gildásio Silva e Francisco Nunes. Tá? Compre esse livro, lá na Casa Alves tem. Bom, no tratado descritivo de Gabriel Soares, tá? Mostra, tem uma parte interessante, que diz o seguinte, ó. Perdendo-se haverá 16 anos, um navio nos baixios do Maranhão, o que eu falei, navio de Nicolau de Rezende, que naufragou aí no litoral do Maranhão, da gente que escapou dele, que veio por terra, afirma um Nicolau de Rezende, desta companhia, que a terra toda, ao longo do mar, até esse Rio Grande, era escalvada, a maior parte dela, e outra cheia de palmares bravos, e que achara, tá aqui, eu até marquei, tá? E que achara uma lagoa muito grande, que seria de 20 léguas, pouco mais ou menos, e que ao longo dela era terra fresca e coberta de arvoredo, e que mais adiante achara uma muito maior, aqui não vira o fim. Bom, possivelmente aqui o livro ele traz isso, e possivelmente sim é uma das primeiras descrições a respeito da Lagoa Grande de Buriti dos Lopes, tá? Esse Rio Grande é o rio Parnaíba. Esse Rio Grande é o rio que nós denominamos de Rio Parnaíba, que já teve vários nomes, tá? Que já teve vários nomes. Bom, essa talvez seja a primeira informação a respeito da Lagoa Grande de Buriti dos Lopes, portanto, da cidade, né, do município de Buriti dos Lopes. Mas temos algumas coisas a mais, tá? Pronto. Referência territorial, que está descrita aqui no livro. Fica entre o Rio do Meio e a Baía do Ano Bom, são 11 léguas, está a altura de 2 graus. Ali entram navios da costa e tem muito boa colheita. Pelo Rio Grande dos Tapuias se navega em grande espaço pela terra e dentro dela, e vem de muito longe. Naquele rio se metem muitos rios, nasce de uma lagoa em que se afirma acharem-se muitas pérolas. Bom, isso aqui, gente, são informações desse tratado descritivo de Gabriel Soares. Também diz que a terra era habitada por índios tapuias, né, tremembés, que faziam comércio com brancos.
E o livro ele até inclusive afirma aqui, tá, que Nicolau de Rezende chegou a conhecer a Lagoa do Buriti e sua fertilidade. Bom, isso aqui são imagens de algumas coisas que foram encontradas, tá? Aqui é uma ponta de lança encontrada próximo ao Rio Pirangi. Isso aqui possivelmente um pilão de pedra, tá? Agora, nós temos outras informações. E olha só, olha o que é interessante aqui, tá? Tô fazendo um vídeo aqui mais informal. O que é interessante aqui? No início aí do século XVI, no início de 1500, foi quando Pedro Álvares Cabral descobriu Cristóvão Colombo, as primeiras navegações, e Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Então não passaram-se 100 anos até essa terra já ter tido contato, tá, com povos europeus, tá bom? Com povos europeus. Nós vamos seguindo aqui, porque tem algumas outras coisas bem interessantes aqui, tá? Bom, Francisco Lopes tem comprovação documental de que realmente existiu Francisco Lopes? Bom, existe um documento enviado à rainha de Portugal, e esse documento é assinado por Francisco Lopes, que tinha terras aqui exatamente nessa região, tá? Bom, nesse documento aqui está escrito o seguinte: nesse acervo localizamos, aqui o livro está dizendo, vários documentos relacionados ao nosso município. Dentre eles destacamos as cartas de datas de Sesmarias, né, concedidas pelos governadores, tá? Bernardo Pereira de Berredo. Quem não lembra, nesse momento histórico aqui não existia estado do Piauí, fazíamos parte do governo de Maranhão e Grão-Pará, éramos administrados por esse governo, né? Maranhão e Grão-Pará era um governo só. E Bernardo Pérez concedeu em 1720 a Manuel Pérez Ribeiro a posse de um sítio chamado Santo Antônio da Boa Vista e Almas, na ribeira do Rio Longar, que havia descoberto há 19 anos, ou seja, ele morava aqui desde 1701 e criava gado, tá? E tinha escravos, ferramentas, armas e munições que enfrentavam os indígenas, tá bom? Então, quando a coroa portuguesa começa a fazer a cessão de terras para europeus que vinham aqui atrás de prosperidade, Francisco Lopes foi um dos que recebeu terras aqui, e toda essa região ela foi repartida com cartas de datas e sesmarias a diversas pessoas, tá? Francisco Lopes foi um deles, mas nós temos outros, tá, que receberam também essa abençoada terra, tá? Vamos lá. Nós temos uma outra carta aqui. Pronto. 14 de julho de 1725. 14 de julho de 1725. Ou seja, vão fazer aí 300 anos, né? Essa carta aqui dá... Aqui, ó. Pronto, essa carta aqui. Você consegue ler? Claro que não, né? Muito difícil ler. Mas essa carta, ela é uma carta de data e sesmaria cedendo terras aqui a João Gomes do Rego Barra. Essa posse de terra, tá, foi dada a ele ele habitava aqui desde 1711. Em 1705 foi cedida essa terra. Ele habitava antes de ter o documento. Inclusive, gente, tinha uma fazenda ao longo aqui do Rio Pirangi, que ele tinha uma criação de gado aí que tinha em torno de 2.000 cabeças de gado, né? Ele possuía currais à margem do riacho Pirangi, né? Do rio Pirangi, tá? O governador também do Maranhão e Grão-Pará, em 14 de julho de 1725, era João da Maia Gama. Também em 1728, nós temos aqui esses documentos do Conselho Arquivo Ultramarino Lisboa, Portugal. Em 1728,
na mesma política de povoamento do norte do Piauí, o governador João da Maia Gama concede 2 cartas de data de Sesmaria em Buriti dos Lopes, tá? Bom, uma, tá, em 7 de maio, Domingos de Abreu e Maria Pinto de Azevedo recebem carta de data. Sítio Cajazeiras, foi Domingos de Abreu recebeu, hoje é município de Caxingó. E São Domingos, que Maria Pinto de Azevedo, não vou dizer que ela foi a primeira moradora, mas talvez tenha sido a primeira proprietária documentada de terras ali no São Domingos. O São Domingos, onde é o São Domingos? O mesmo São Domingos. Os sítios Cajazeiras, onde é? Onde está lá Cajazeiras de Baixo, onde foi habitado ali desde muito tempo. Tá? Então nós temos aqui os primórdios de povoamento. No ano de 1728 também teve, tá, João da Maia Gama concedeu outras 2 cartas. A Ana de Azevedo Vilas Boas, a posse do sítio São Caetano. A posse do sítio São Caetano, no Rio Longá. E 9 de maio, tá? 7 de maio, do sítio São Caetano, no Rio Longá. Alguém sabe onde é? E 9 de maio, a Francisco Castelo Branco, o sítio São Remígio, também no Rio Longá. Se o sítio São Remígio foi no Rio Longá, não se trata do mesmo povoamento que hoje existe em Coroa de São Remígio. Quem foi Francisco Lopes? É isso aí que a gente vai falar no próximo vídeo, tá bom? Um abraço.